Olá a todos do sétimo ano, dando prosseguimento no nosso conteúdo, e o tema da aula está aí no nosso slide. Colonização espanhola, parte 2. Então vamos. Bom, na aula passada estudamos sobre essa colonização inicial espanhola. Ainda na aula anterior, aula passada, estudamos sobre a conquista espanhola. Vimos como os espanhóis chegaram e conquistaram assim as grandes civilizações agrícolas, ou seja, incas, maias e astecas, de modo que a cultura indígena quase não sobreviveu com essa conquista espanhola, que foi um extermínio que eles fizeram, sendo que depois eles buscaram assim controlar através de uma administração colonial para fortificarem assim a sua economia, de modo que eles passaram a viver exclusivamente tanto da exploração de metais preciosos como também de outros produtos nessa colônia. Lembrando, colonizar é explorar, controlar de forma econômica, política, social e etc. Já que eles estavam querendo controlar muito mais ainda essa América e eles queriam impedir, assim, a chegada de outros países nessa parte da América que eles conquistaram, ou seja, América Espanhola ou América Hispânica. Então, eles formaram os núcleos de povoamento. Eles foram criados no século XVI e cumpriram, assim, um decisivo papel de colonização, ou seja, inicialmente, o primeiro núcleo serviu de povoamento. Os espanhóis chegaram e depois eles foram se locomovendo, buscando principalmente metais preciosos. E a formação desses núcleos se deu. Ou seja, no total foram 5 núcleos de povoamento que foram formados pelos espanhóis. Sendo que as coisas passaram a mudar e eles passaram também a criar coisas novas para melhorar assim essa administração. Bom, um ponto importante a ser levantado: os espanhóis eles sugaram ao máximo a mão de obra indígena, como também a mão de obra dos africanos escravizados. Por que é importante? Através do trabalho indígena, como também do trabalho do escravizado africano, os espanhóis enriqueceram durante esse período. Como eu chamei a atenção, inicialmente eles estavam preocupados com os metais preciosos, ouro, prata, ali entre o século XV e XVI. O metalismo, aquela base do mercantilismo, aquela característica do mercantilismo, da política econômica, fazia com que o Estado espanhol buscasse metais preciosos para o seu enriquecimento. Depois, outros produtos chegaram e completaram assim essa exploração econômica que os espanhóis fizeram na América. Bom, novas formas administrativas de organizar as coisas. Os espanhóis, depois dessa formação dos núcleos de povoamento, eles continuaram fazendo coisas para melhorar a administração. Tanto é que o colonizador que vinha à América, no caso espanhol, ele recebia um título político, o adelantado. Vimos na aula passada, os adelantados eram títulos que os colonizadores espanhóis recebiam. E eles tinham a missão de fazer o quê? Catequizar os indígenas, pregar a religião católica cristã para os indígenas, como também, assim, fazer com que o quinto, 20% da exploração das minas, fossem enviados para os espanhóis. Sendo que a coroa espanhola ainda tinha seus temores, seus medos de revoltas. E eles criaram a Casa de Contratação também dentro desse contexto, para assim administrar as relações econômicas, o comércio, como também essa exploração e esse quinto, 20% daquilo que seria explorado, ou seja, esse imposto que deveria ser pago por quem explorasse as minas.
pelos colonizadores que explorassem as minas de ouro e de prata. E como eu falei também, eles continuaram com novas formas administrativas, avançando, buscando principalmente essa questão econômica. Vimos também na aula passada que o objetivo da Igreja Católica era pregar a mensagem cristã dessa América, já que eles perderam muitos fiéis para os protestantes, se tinha também um crescimento do islamismo. No caso aí dos reis, no caso dos nobres, eles buscavam essa questão econômica, o enriquecimento. Bom, audiências foram criadas. O que eram audiências? Elas tinham uma função judiciária de julgar algumas questões relacionadas ao comércio e etc. Elas fiscalizavam esse comércio, como também essa questão do quinto, desse 20% que deveriam ir para a coroa espanhola. Quando eu falo coroa espanhola, é o rei juntamente com os nobres, porque o rei não fazia nada sozinho, e etc. Eles criaram também, os espanhóis, o Conselho das Índias, que servia para criar leis econômicas, políticas, penais, tudo dentro desse contexto. Ou seja, eles amarravam a política junto com a economia para ter o controle maior ainda dessa parte da América. Então, com a exploração total que eles fizeram, como eu chamei a atenção, colonizar é uma exploração econômica, política, social e etc. Então, os espanhóis fizeram isso na parte da América que eles conquistaram. Também, eles fizeram os vice-reinados. Existiram 4: Nova Espanha, do Peru, Nova Granada e do Rio da Prata. Bom, era uma forma de unir algumas áreas através da geografia e também das suas atividades comerciais, ou seja, do comércio. Então, eles dividiram assim em vice-reinados ou vice-reinos, de modo que o vice-rei ele era escolhido pelo rei espanhol, ou seja, ele era um nobre. Então, ele estava a serviço assim da coroa espanhola. Isso gerou também muitos descontentamentos nas capitanias gerais. O que eram essas capitanias gerais? Em locais que os espanhóis não conseguiram dominar de fato a região e o povo como um todo, eles fizeram essas capitanias gerais. Serviam como ajudadoras dos vice-reinos ou dos vice-reinados. Aí existiram as capitanias de Cuba, da Guatemala, do Chile, da Venezuela. Todas elas buscavam assim ajudar justamente em regiões que os espanhóis não tinham dominado de fato, sendo que muitas pessoas se revoltaram, pessoas essas que estavam nas capitanias gerais, se revoltaram contra os espanhóis e contra o rei. Isso porque a sociedade colonial ela era bem dividida e não se tinha como a pessoa conseguir subir do degrau que ela estava. Explico melhor. Bom, no topo dessa sociedade estavam os chapetões, que também podem ser chamados de espanhóis, sendo que esses chapetões eles nasciam na Europa. Então, eles eram muito privilegiados por conta disso. Tinham altos cargos, tanto na igreja como no exército, e também nesses vice-reinados. Então, era uma questão de pureza de sangue. Se ele fosse um espanhol nascido na Europa, receberia, sim, esses altos cargos e privilégios do rei. Abaixo vinham os crioulos. Não confundam com crioulos no sentido pejorativo e preconceituoso que as pessoas chamam alguns negros. Esses crioulos se escreve com 2 L's e não tem um U. Eles eram espanhóis, sendo que eles eram esses espanhóis que nasciam na América. Eles não tinham grandes cargos como os chapetones, e eles questionavam isso também. Porém,
eles tinham grandes propriedades, eles eram grandes comerciantes, mas não tinham esses cargos como os chapetones tinham. Eles eram espanhóis, vamos dizer assim, de segunda categoria dentro dessa sociedade colonial, já que eles brigavam aí o tempo todo dentro desse contexto. Inclusive, os crioulos, eles também administravam ali os cabildos, controlavam assim os cabildos, que eram espécies de câmaras municipais. O controle ali da região era feito pelos crioulos. Porém, eles não eram reconhecidos assim como espanhóis legítimos que nasceram na Europa. Abaixo vinham os mestiços. Os mestiços eram filhos de espanhóis, no caso de chapetones com indígenas, ou de crioulos com indígenas. Ou seja, chapetones espanhóis nascidos na Europa, crioulos espanhóis nascidos na América. Então, os mestiços vinham assim desse cruzamento. Aí eles eram livres, trabalhavam também em pequenos comércios, na agricultura e etc. Abaixo vinham os indígenas que eram utilizados em uma condição de semi-escravidão no repartimento. Explicarei melhor à frente, como eu também chamei a atenção na aula passada. E esses indígenas tinham que trabalhar assim, de forma compulsória. Existiu o trabalho indígena livre, depois existiu o trabalho indígena de escravidão e esse de semi-escravidão. Explicarei essas diferenças mais à frente. E por fim, na base da sociedade, escravizados africanos, que existiram também em todas as colônias assim da América Espanhola. Então, essa era a sociedade colonial. Lembrando, existiram conflitos dentro dessa sociedade, tanto indígenas resistindo, entre outros conflitos que aconteceram. Porém, depois, essa sociedade ela se misturou ainda muito mais. Cada grupo dessa sociedade se misturou e assim gerou ainda muito mais conflitos, como também muito mais desigualdades sociais dentro dessa sociedade colonial espanhola. Eu coloquei um mapa mostrando essa América espanhola no século XVIII. Os vice-reinos ou vice-reinados. Está lá o vice-reinado da Nova Espanha, as cidades que faziam parte. Aqui uma capitania geral. Justamente onde não se tinha um domínio ainda espanhol, essas capitanias gerais ajudavam esses vice-reinos. Outro vice-reinado aqui, ó, da Nova Granada, do Peru, do Rio da Prata, Capitania Geral do Chile e etc. A Capitania Geral de Cuba também lá em cima. Essa foi a forma de organização e administração que os espanhóis fizeram assim na América. América Espanhola, lembrando, América Espanhola ou Espanha. Relações econômicas. Com a chegada de fato desses espanhóis à América, os problemas financeiros dos espanhóis foram resolvidos. Vimos que, desde a chegada do navegador Cristóvão Colombo, já se tinha a ideia de minas, ou seja, eles descobriram as minas de metais preciosos e assim se teve uma exploração muito grande, essa chegada ali nas Antilhas, na América Central. Também, não só de metais preciosos viveram os espanhóis. Eles produziram cana-de-açúcar, como também exploraram carvão nas minas. A própria prata, em alguns momentos, ela foi muito importante, de modo que a prata foi muito valorizada e muito explorada. Também eles criaram mulas que serviam de transportes, algodão, etc. Porém, não só de ouro e prata viveram os espanhóis. Outros produtos também foram importantes.
Então, os espanhóis procuraram assim ligar essa questão da economia com a política e colocaram mais controle sobre as colônias. E eles construíram assim aquilo que foi chamado de repartimentos ou mita. Observação: os incas, que foram conquistados pelos espanhóis, eles usavam a mita, que era o trabalho dos outros povos conquistados no Império Inca, e esse trabalho era um trabalho forçado, era um trabalho obrigatório. Então, os espanhóis usaram isso a favor deles. Tanto que pode ser chamado assim de repartimentos ou mita. Era um trabalho forçado nas minas, na exploração dessas minas. De modo que o trabalho era muito denso. Pessoas viviam com aquela poeira das minas, no caso, os indígenas, através daquela exploração. E assim, esses indígenas, de forma compulsória, obrigatória, tinham que trabalhar. Recebiam um salário, porém esse salário não valia praticamente quase nada. Então, por isso que eu chamei a atenção que era uma relação de semi-escravidão nessa questão aí do repartimentos. Por quê? Porque eles trabalhavam e ganhavam praticamente quase nada por isso. Além disso, os indígenas eles foram violados na sua questão cultural. Eles continuaram como indígenas, porém, eles tinham que seguir, assim, a religião cristã. Eles foram obrigados a isso. Outra forma também de mais controle espanhol foi a encomienda. No caso aí, os espanhóis eles buscavam um acordo entre os líderes tribais, ou seja, dos indígenas, ou dos ameríndios, ou dos nativos. Eles podem ser chamados assim também. E esse acordo entre os líderes tribais com os espanhóis fazia com que os indígenas fossem escolhidos para o trabalho nas minas. Porém, nessa escolha também existia resistência, de modo que os encomendeiros eles entravam nas tribos, eles exploravam esses indígenas resistiam, eles eram torturados, outros eram mortos. Então, se tinha essa indicação, mas também não era de boa vontade. Eles eram pegos à força para a realização desse trabalho nas minas. Tanto repartimentos como a encomenda, tudo isso é escravidão. No caso, repartimentos, uma escravidão disfarçada. Então, eles agiam assim, de modo que a própria Igreja Católica questionou essa ação dos encomendeiros. Os encomendeiros eram quem entravam assim nas tribos indígenas e pegavam os indígenas para o trabalho nas minas. Lembrando, inicialmente a igreja fazia-se essa conversão indígena. Existiram conflitos entre indígenas, chefes tribais indígenas com a Igreja Católica, eles resistindo à conversão, e depois, dentro desse contexto, a igreja reconheceu que o trabalho dos encomendeiros era um trabalho de exploração e era um trabalho ilegal, assim foi contra esses encomendeiros. Então, também os espanhóis fizeram as haciendas, uma produção econômica que era privada de monocultura. O que é isso? Os indígenas trabalhavam através, por exemplo, da produção da cana-de-açúcar. E essa cana era vendida no mercado interno, dentro da colônia, e em outras regiões também. Essa cana era vendida no mercado externo, fora, sendo que o indígena não recebia nada por isso. Ou seja, mais uma escravidão disfarçada. Bom, repartimentos. Uma escravidão disfarçada, que os indígenas recebiam praticamente quase nada. Encomienda, uma escravidão. Haciendas, uma escravidão. Tudo isso é uma forma de escravidão disfarçada, usada assim pelos espanhóis. Sendo que a partir do século XVI, a escravização do indígena foi proibida. Essas relações entre as culturas
começaram a se alterar. Porém, os indígenas não significou que eles foram vistos ou que eles foram considerados como iguais aos brancos, já que eles tinham sido obrigados em relação à religião. E assim, eles acrescentaram os costumes europeus, como a religião, algumas tradições, na sua forma de ver o mundo. Então, os indígenas assim sofreram essa aculturação muito grande. Que isso? A cultura europeia influenciou a forma de agir, pensar e prosseguir dos indígenas. Então teve essa proibição a partir do século XVI, porém os espanhóis continuariam assim com a exploração, agora trazendo escravizados africanos como mão de obra na colônia. Aí eu coloquei essa organização social na colônia. Insatisfação de mestiços e indígenas com as desigualdades sociais. Nascidos na Espanha, que representavam os interesses metropolitanos. Interesses metropolitanos são os interesses dos espanhóis. Então, eram os chapetones, os espanhóis que eram nascidos lá na Espanha. Abaixo, elite colonial, descendentes de espanhóis nascidos na América. Crioulos, mesmo sendo espanhóis, eram espanhóis que nasceram na América. Mestiços, brancos mais índios, homens livres, trabalhadores braçais desqualificados. No caso, brancos aqui podem ser tanto chapetones espanhóis, como também crioulos, mais indígenas. Abaixo, indígenas. Grande maioria da população foram submetidos ao trabalho forçado, mita, encomienda, na prática formas diferenciadas de escravidão, como chamamos a atenção, apesar da proibição oficial pela metrópole. Se tinha uma proibição dessa escravidão, porém eles foram explorados com essa escravidão disfarçada, como eu chamei também a atenção. Metrópole, lembrando, coroa espanhola. E por fim, na base da sociedade, escravo. Nas Antilhas, ou seja, América Central, representavam a maioria da sociedade e trabalhavam principalmente na agricultura. América Central, Caribe, nas ilhas do Caribe. Eu coloquei uma imagem, um espanhol que pode ser tanto chapetone ou crioulo. Aqui, uma mestiça, no caso, filha de um branco com um indígena. E esse branco pode ser um espanhol ou um crioulo. Então, essa imagem é muito interessante. Outra imagem, um crioulo cavalgando com vestes, trajes de gala. Ou seja, era um espanhol nascido na América. Não é aquela questão preconceituosa, como eu também falei. Crioulo com U e um L. Enfim. Bom, gente, espero que tenha ficado claro e até o próximo vídeo. Valeu!